Bom dia! Muito bom dia, amados! Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós. Deixa eu colocar um fundinho musical aqui, enquanto vocês vão chegando. Olha só quem caiu da cama hoje! Bom dia! Olha, minhas princesas todas aqui hoje! Deus abençoe, bom dia. Deixa eu só colocar um fundinho musical aqui. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós. Ei, missionário, Roberto, Lavínia, Tiago, Maria, Simoninha, vocês são maravilhosos. Hoje, no nosso quinto dia, nós estamos numa sequência. Opa, deixa eu abaixar aqui. Lembrando que nós estamos numa sequência, tá? Uma sequência de 7 dias, que nós estamos falando sobre o altar, né? Sobre reconstruir o altar da redenção. E hoje nós vamos falar sobre limpar o altar. Esse é o nosso tema de hoje. E o versículo base, né, que vai nortear o nosso estudo de hoje, nosso devocional, está em Malaquias 3:3, que diz assim: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então trarão ao Senhor ofertas em justiça. Isso daqui é a versão Almeida revisada, mas a minha Bíblia que eu amo é a King James, tá? Eu não sei qual a versão de vocês aí, mas eu gosto da King James. Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Então, amados, antes da gente iniciar, claro, nós vamos orar, entregar esse momento ao nosso Senhor, para que Ele possa estar nos guiando nesse estudo de hoje. Bora lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te rendo graças por este momento, por esse dia. Que o Espírito Santo de Deus possa estar aqui conosco, possa estar na casa de cada um aqui representado, trazendo discernimento, trazendo sabedoria, Pai, clarificando a palavra, tirando toda e qualquer escama dos olhos dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor possa trazer, Pai, compreensão daquilo que vai ser dito, que o Senhor possa trazer entendimento não apenas da palavra, mas de como o Senhor quer que nós apliquemos a palavra na nossa vida. Peço que esteja conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então, aqui em Malaquias 3:3, contextualizando aqui para vocês. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E nesse tempo, ontem nós falamos sobre... qual foi o versículo mesmo? Base de ontem. Foi Neemias, né? A reconstrução do templo de Neemias. Então, a gente passou pela reconstrução do templo, e esse daqui é um tempo em que o templo já tinha sido reconstruído, mas o povo estava perdido. O povo, ele não estava mais puro. Ele oferecia sacrifícios no altar do Senhor, mas estava havendo toda uma questão aqui. Então, é quando a gente chega nesse versículo que o Senhor fala, né? Que é necessário se assentar como refinador e purificador de prata. Para purificar quem? Para purificar os levitas. Os levitas, a tribo de Levi, eles eram os responsáveis pelo altar do Senhor, pela tenda, pelo tabernáculo, pelas ofertas, pelos sacrifícios, pelo encontro
com o Senhor na tenda. Então era uma responsabilidade dos levitas. Eles que eram responsáveis por isso. Só que eles, aqui fala, né, que é necessário purificar os levitas e refinar eles como ouro e prata. Ou seja, tudo que precisa ser refinado, tudo que precisa ser, é a mesma coisa que precisa ser limpo, precisa ser purificado. Quer dizer que eles estavam, mesmo fazendo ofertas ao Senhor, eles estavam impuros. E assim passarão a apresentar perante Yahvé, o Senhor, ofertas com justiça. Então, o que você entende? Que as ofertas, elas não estavam sendo justas. Elas não estavam sendo apresentadas da forma como deveriam ser apresentadas ao Senhor. Então, Deus, o nosso Pai, Ele não divide espaço com impureza. Ele é amor, sim, mas Ele também é fogo consumidor. E onde há altar, deve haver santidade. Nós estamos vindo todos esses dias caminhando, falando sobre como deve ser o nosso altar, como deve ser, que nós não devemos deixar nenhuma rachadura, que nós precisamos reconstruir, que nós precisamos não apenas reconstruir, né, fisicamente, mas principalmente reconstruir espiritualmente, na intimidade com o Senhor, trazendo a nossa identidade, descobrindo quem somos, aprofundando a nossa vida na palavra e no Espírito. Então, aqui quando ele fala, né, que ele é amor, sim, que a gente entende que Deus é amor, sim, mas que Ele também é fogo consumidor, essa palavra, ela embasa muito isso. Por quê? Porque o Senhor, Ele não divide espaço com impureza, Ele não divide espaço com o que não é santo. Então, por mais que nós estejamos, né, buscando, vivendo uma vida, levantando um altar para o Senhor, não adianta a gente ter um altar e até mesmo levar ofertas e sacrifícios a Deus se o seu altar ele está impuro. Se você de alguma forma tem impureza. Por isso que vai falar lá na frente, eu acho que eu até anotei aqui o versículo. Anotei sim, que está em 1 Coríntios 11, 28, que vai falar: examinemo-nos a nós mesmos, assim comamos o pão e bebamos do cálice. Ou seja, a gente precisa estar o tempo todo fazendo essa autoavaliação. A gente precisa estar o tempo todo buscando olhar para dentro de nós e entender se nós estamos limpos, se nós estamos puros para realmente oferecer uma oferta ao Senhor. Me lembro também aquela passagem, né? Da oferta. Se você tem alguma contenda com o irmão, deixe sua oferta no pé do altar. Vai lá, se resolva com teu irmão e depois volte. Isso tudo, todas essas passagens, elas estão dizendo que primeiro você precisa estar limpo, você precisa estar purificado para oferecer uma oferta santa ao Senhor. Uma oferta que seja agradável, uma oferta que suba com um cheiro agradável à presença do Senhor. E nesse tempo aqui, no tempo de Malaquias, como eu disse, o povo ele tinha se acomodado espiritualmente. Os sacerdotes, né, que eram os levitas da tribo de Levi, os filhos de Levi, eles estavam trazendo ofertas contaminadas, desleixadas, indignas. E isso tudo entristecia o coração do Senhor. Eles mantinham o ritual, né, todo aquele ritual que era necessário, mas eles haviam perdido o temor. E nós já falamos sobre o temor. Nós não podemos, em momento algum, perder o temor ao Senhor. Porque quando a gente perde o temor, a gente se perde. Igual o povo nessa época. Eles mantinham um ritual, mas eles não estavam mais tendo cuidado
com o que iria ser ofertado ao Senhor. Eles mantinham todo aquele passo a passo, né? Mas não era digno do Senhor aquilo que eles estavam fazendo. E quantas vezes nós mantemos os rituais na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso ministério, na igreja onde frequentamos, ou enfim, nós mantemos o ritual. Nós estamos lá, nós servimos, nós adoramos, nós entregamos nossa oferta. Mas será que nós estamos fazendo de uma forma que é agradável ao coração do Senhor? Ou será que nós estamos fazendo que ficou tão automático, ficou tudo tão assim, virou, vamos dizer, parte da rotina, da nossa rotina? E sabe, eu lembro, trazendo para o meu contexto, para falar para vocês uma coisa. Eu lembro uma vez, tem um tempo já, isso foi ano passado, se eu não me engano, foi no Aviva do ano passado, não vou me lembrar exatamente. Eu lembro que o David Leonardo, ele foi pregar na nossa igreja. E a nossa igreja, ela cresceu e tem crescido de forma sobrenatural, assim, em tudo. E a nossa igreja é uma igreja que ela preza por excelência. E ele falou assim, eu lembro de uma frase que me marcou e eu carrego essa frase desde sempre e espero que para sempre, que todas as vezes que eu pensar em entrar nesse lugar de rotina, eu lembro disso, que ele disse: a partir do momento que você se acostumar com o sobrenatural de Deus, algo está errado. Então, que nós não nos acostumemos com o sobrenatural de Deus, que nós não nos acostumemos principalmente com a presença do Senhor. Tem pessoas, deixa eu me redimir aqui, não com a presença do Senhor, mas com aquilo que você faz para entrar na presença do Senhor. Por exemplo, tem muita gente, é o meu momento de oração. Faz todo um ritual já pré-programado para orar para o Senhor. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que a gente vá para o nosso quarto, feche a porta e ali no secreto você não precisa nem de falar nada. Tem dias que não é necessário falar nada. É abrir o seu coração e falar: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Ou aqueles dias, sabe, que você precisa se derramar totalmente, abrir. Aí muitas pessoas, mas o Senhor, Ele me conhece melhor do que a mim mesmo. Ele sabe mais de mim do que eu mesmo. Sim, Ele sabe. Mas da mesma forma que nós, enquanto pais, sabemos mais até dos nossos filhos do que eles mesmos, o que é bom, o que não é, o que eles precisam, o que eles não precisam, nós gostamos de ouvir eles falar sobre os desejos, sobre os anseios, sobre o que eles querem. A paz, amada, é ter tempo de qualidade com Deus, exatamente. Às vezes a gente está, sabe? Eu pego muito com o meu pequeno, até mesmo na hora da oração da comida. Outro dia, tem um tempo, ele falou comigo: mãe, eu sempre falo com Deus assim, 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 assim. Tá errado? Porque ele estava meio que virando, o que ele falava estava virando meio que pré-programado, né? Ele já sabia o que falar. Falei: filho, não é que esteja errado, não existe certo e errado no seu relacionamento com Deus. Só que quando você já está com tudo programado, que você vai falar certinho, você não está falando com o seu coração. E não é a sua cabeça que conecta com o Senhor, é o seu coração. É aquilo que sai do seu coração que é a ligação com o Senhor. Então, quando você sentar para orar no momento da refeição, olha o seu prato e pensa em todas as coisas que o Senhor tem sido bom na sua vida.
Pensa nas pessoas que às vezes, né, a gente sempre fala com ele, pensa nas pessoas que às vezes não têm o que comer, ou uma comida digna, ou estão passando por algum tipo de necessidade. Porque você tem que ser grato não apenas pelo que você tem, mas você também tem que pensar nas outras pessoas. E deixa isso fluir no seu coração de acordo com o que vem no seu coração. E assim é conosco. Às vezes, nós estamos tão ali no automático, na correria, e vamos fazer, e vai de qualquer jeito. Gente, não é de qualquer jeito, sabe? Deus, Ele quer esse relacionamento íntimo com você. Ele quer esse tempo, né, que a Seilma falou ali. É tempo de qualidade. Da mesma forma que você quer um tempo de qualidade, seja com seu esposo, namorado, namorada, com as pessoas que você ama. Você não quer tempo de qualidade com as pessoas que você ama? Você não quer que quando as pessoas estejam com você, elas estejam 100% presentes? Ou você gosta de estar conversando com uma pessoa, às vezes falando algo íntimo seu, contando algo, e a pessoa está ali, por exemplo, no celular, dividindo a atenção no celular, tipo, tá, sei. E as pessoas nem te olham no olho. Você não quer isso. E o Senhor também não quer isso de você. Ele quer olho no olho, 100% de você em todo o tempo. Então, voltando aqui, né, para quem chegou depois, nós estamos lendo Malaquias. Hoje eu nem coloquei o tema aqui, né? Nós estamos em Malaquias 3:3 e o nosso tema de hoje é limpando o altar. Deixa eu fixar aqui. Então, voltando aqui, quando Deus libera essa palavra, Ele está liberando uma palavra redentora. Ele não vai destruir os sacerdotes, e sim limpá-los, purificá-los. Porque Deus, ao longo da história, quando o povo se perdia, a gente até brinca, né? Deus era terrível, porque Ele, né, destruía, Ele fazia, Ele refazia, ia tentando consertar o povo das mais diversas formas. E aqui Ele fala sobre realmente purificar eles, como um ourives que senta, pega o ouro ali e vai trabalhando com paciência, tirando as impurezas para que ele fique mais puro, sabe? Com muita paciência, precisão, até que o ouro reflita ali a sua imagem. Da mesma forma, a gente poderia trazer o exemplo do oleiro com barro, que senta pacientemente e vai trabalhar o barro. E às vezes o barro não está bom e o barro se quebra e tem que refazer e volta para a roda. E aí tá ali, tá pronto. Aí daqui a pouco dá uma rachadura. Volta para a roda de novo e vamos refazer. Assim o Senhor fez com os sacerdotes naquele tempo e assim ainda hoje Ele faz com a gente. Ele tem toda a paciência do mundo de pegar-nos com as nossas impurezas, com as nossas rachaduras, com tudo aquilo que a gente carrega, que a gente vem carregando ao longo do tempo e cuida em cada pequeno detalhe. E essa limpeza, amados, ela nem sempre não. Uma limpeza, ela não é agradável. Uma limpeza, ela às vezes ela incomoda, às vezes ela dói, às vezes ela até machuca. Porque às vezes, sabe uma ferida que está mal cuidada, que está às vezes, sabe, inflamada e tal. Às vezes é necessário abrir, às vezes é necessário limpar por dentro. Às vezes é necessário colocar, sabe, o remédio lá dentro na ferida, para que ela possa ser limpa e ela possa fechar e se tornar uma boa cicatriz, ter um bom processo de cicatrização.
Mas essa limpeza que o Senhor faz na nossa vida não é nenhum tipo de condenação. Muito pelo contrário, é processo de amor. É porque o Senhor nos ama de tal maneira que Ele cuida de nós. Até porque nosso Senhor Jesus, olha quantas coisas Ele precisou passar. Quantos sacrifícios, quantos processos, até chegar o momento de entrega total da sua vida na cruz, em favor de nós, por amor a nós. E voltando aqui no tabernáculo, né, que tinha ali os altares, o altar de bronze, aonde eram oferecidos os sacrifícios, né, os holocaustos, ele precisava ser limpo, porque ficava cheio de sangue, e o sangue secava ali, ficava, sabe? Ficava sangue, ficava cinza, ficava resíduos do sacrifício, então ficava aquilo ali tudo meio que agarrado, sujo. Então, era necessário que fosse limpo, para que quando fosse feito um novo sacrifício, o altar ele estivesse limpo, estivesse purificado. E da mesma forma que o altar lá ele precisava desse processo, o nosso coração também precisa, sabe? Ele precisa ser examinado, ele precisa ser purificado. E quantas coisas a gente acumulou no nosso coração ao longo do tempo? Eita! Será que você consegue lembrar aí de alguma coisa? Vamos interagir aí um cadinho, povo. Vocês lembram de alguma coisa que tem aí ou que já esteve? Não precisa ser de agora, tá? Alguma coisa que você ao longo da vida precisou purificar, precisou liberar aí do seu coração, precisou tirar do seu coração? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, feridas que você foi ferido e ao longo do tempo você não conseguiu curar. Foram mal tratadas, né? Mal curadas. E ficou ali aqueles resquícios. O que mais? Pecado, gente. Pecados que ao longo do tempo a gente vai tolerando, né? É legal falar, não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Às vezes a pessoa fala, mas eu não mato, não roubo, não traio. Mas eu sou murmurador, eu sou maledicente, sou fofoqueiro. Então, pecados que às vezes são aqueles pequenos pecadinhos que a gente vai tolerando, a gente vai, sabe? Esse aqui não tem importância. Motivações equivocadas. Às vezes o motivo que você está fazendo alguma coisa não é com a motivação certa. E eu trago isso, inclusive, para dentro do nosso contexto em relação ao Senhor. Eu vou ajudar em algum lugar como fazer uma obra de caridade. Mas no meu coração, na verdade, eu estou indo ali fazer aquilo porque eu sei que ali tem pessoas que vão, né, que vão me enxergar e que pode me dar uma oportunidade de alguma coisa. Estou só trazendo um contexto aqui para vocês. Então, a gente precisa olhar a motivação do nosso coração também para tudo que a gente faz. Será que nós estamos fazendo com a motivação correta? Será que eu estou realmente indo ali entregar algo de coração, com humildade, no anonimato, que não importa quem esteja ou o que esteja, ou se de preferência que não me vejam, porque eu não quero a glória da terra, eu quero a glória do céu? Será que nós estamos realmente com as nossas motivações corretas em tudo que nós fazemos? E outra coisa que eu já falei, né? Rotinas espirituais vazias. Nós estamos tendo o nosso momento com o Senhor de realmente mergulhar no profundo, no secreto com Deus? Ou nós estamos ali na rotina,
domingo eu vou pro culto, ou vou para a igreja, ou vou na célula, ou vou não sei aonde. E trazendo isso como uma rotina na sua vida, que na verdade tá vazio, não tá cheio da presença do Espírito, do fogo de Deus, né? Que nós falamos aqui outro dia sobre o fogo. E tudo isso, todas essas pequenas coisas, elas vão manchando o altar. Assim como os resíduos ali, né? Que ficavam no altar de bronze. Tudo isso vai deixando resíduos no nosso altar. Voltando a lembrar que onde é o altar do Senhor? Nós somos altar, nós somos o tabernáculo hoje. Na nova aliança, nós somos o lugar onde nós hospedamos a presença do Espírito Santo. Então, se hoje nós somos o altar, o nosso altar ele está limpo para receber as ofertas e sacrifícios que nós queremos entregar ao Senhor? Ou ele não está de acordo com aquilo que o Senhor pretende fazer na sua vida? Então, amados, ontem nós falamos sobre a reconstrução do altar, né? Sobre reconstruir o altar com propósito. E por que reconstruir um altar com propósito, com direcionamento, com sabedoria? Porque Deus não quer apenas um altar reconstruído. Ele não quer um altar de pedra, de bronze, de prata. Ele quer um altar limpo, ele quer um altar consagrado. Ele quer um altar separado para a tua glória. Ontem eu falei sobre isso, né? Nós somos nação santa, povo escolhido e separado. O Senhor não quer uma parte de você. Ele não quer um pequeno, sabe? Um momento agendado para Ele no seu dia. Não, Ele quer tudo. Eu uso sempre uma frase: não é para você colocar Deus nas coisas que você faz. Ah, Vanessa, eu tenho que colocar Deus em tudo que eu faço? Não, você não tem que colocar Deus em tudo que você faz. Como assim? Explica esse negócio. Exatamente isso. Você não tem que colocar Deus no seu relacionamento, você não tem que colocar Deus no seu trabalho, você não tem que colocar Deus nas suas relações de amizade, enfim. Você não tem que colocar Deus na sua rotina, você não tem que colocar Deus em nada. Isso é um pensamento equivocado. Porque você não tem que colocar Deus nas coisas. Você não pode tirar Deus de nada, porque Ele está em tudo. É tudo dele, por Ele, para Ele. Foi Ele que fez todas as coisas, Ele que é o dono de todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele criou tudo, Ele te criou. Nada é nosso, nada é por nós. É tudo por Ele, para Ele. Então, por que eu vou colocar não, né? Pensar. Isso, como eu disse, é um pensamento equivocado. Por que eu vou colocar Deus nas coisas, sendo que, na verdade, Ele já está em tudo? Eu não posso tirar Ele de nada. Em tudo que eu for fazer, primeiro é para Ele. Primeiro é por Ele. A nossa primícia é para Ele, o nosso primeiro pensamento é para Ele. Vocês vão me ouvir bater isso aqui demais. É sempre a primeira parte, a melhor parte, tem que ser para Ele. Para que a gente possa honrar, né? Dar honra, glória e louvor para o nosso Senhor. E voltando aqui, né, para o nosso versículo, só depois da purificação, de toda essa purificação, que diz lá em Malaquias, é que os sacerdotes poderiam trazer ofertas de justiça, ou seja, ofertas que Deus aceita com prazer. A oferta pode ser exatamente a mesma. Nessa época que eles ofertavam, forte, igreja. Nessa época que eles ofertavam, né? Os bezerros, as ovelhas, tinha que ser
uma oferta perfeita, o bichinho tinha que ser perfeito e tudo mais. Mas a oferta, ela poderia ser igualzinha, a mesma, sabe? O primeiro filhote, o primeiro ali, perfeito, bonitinho. Mas o coração por trás muda tudo. Uau! Aqui agora foi forte. Pensa, a oferta, ela pode ser a mesma. Você está ofertando ao Senhor, eu não sei se você está ofertando o seu tempo, se você está ofertando com o seu trabalho, se você está ofertando com o seu financeiro, independente da forma ou do que ou do como você oferta ao Senhor. A oferta, ela pode ser a mesma. A minha oferta e a sua oferta pode ser exatamente a mesma. Mas o que vai mudar, se a oferta ela vai subir como um perfume agradável ao Senhor, é o coração. Se você está com o coração limpo, puro, disposto, santificado, entregue ao Senhor, e eu não, o Senhor vai receber a sua oferta e o Senhor vai se entristecer com a minha oferta. Lembra? A historinha lá de Gênesis, olha só, lá no início, lá no princípio o Senhor já falava, o Senhor já trazia, né, sobre isso, a oferta de Abel e Caim. Por que a oferta de um foi agradável ao Senhor e de outro não? Ali a gente já vê todo esse contexto que está aqui em Malaquias, já era refletido lá em Gênesis. Então, que a gente pensa, como nós estamos aqui no nosso coração para levar uma oferta santa ao Senhor. E eu já até citei aqui, né, mas vou falar novamente, 1 Coríntios 11, 28, examinemo-nos a nós mesmos e assim comamos o pão e bebamos o cálice. Que a gente possa, né, entender que a purificação, ela começa nesse autoexame, nesse olhar para dentro de nós mesmos, né? Lá quando o Senhor ele fala a Abraão, né, ele também fala, examina-te, né, leste lerá, olhe para dentro de ti mesmo. É esse autoexame, é o olhar para dentro, é você se autoconhecer, é você investigar mesmo, é fazer uma investigação no coração, porque também está escrito que o nosso coração é enganoso. Por que o nosso coração é enganoso? Porque ele tem ali o poder, né, do bem e do mal. Quando a gente fala, né, que a língua, ela tem o poder do bem e do mal, ela pode edificar ou ela pode destruir, mas antes de sair pela boca, você manifesta no coração. Então é por isso que primeiro você precisa examinar o seu coração, porque a fonte, ela vem do coração. Então examina-te a ti mesmo, olhe para dentro de si e peça principalmente ao Espírito Santo para te dar sabedoria e para clarificar, porque N vezes você vai achar que está tudo bem. N vezes você vai olhar e vai falar assim, não tem nada. E às vezes tá, sabe? No escondido, no inconsciente, no subconsciente ali. Então é necessário essa caminhada de intimidade, de você estar todos os dias na presença do Senhor. Nós falamos outro dia sobre você ter um momento, o seu momento de intimidade diário com o Senhor, de se conectar, de se conhecer, de buscar
a ponto de conseguir, mesmo no barulho do dia a dia, mesmo na correria do dia a dia, onde as vozes estão muito altas, gritando o tempo todo, você conseguir ouvir o doce sussurro da voz de Deus. E isso a gente só consegue com intimidade, a gente só consegue com relacionamento. Então é necessário que a gente cultive esse relacionamento para que a gente possa entender através de Deus quem nós somos. Nós precisamos buscar através de Deus descobrir quem nós somos, descobrir as nossas inclinações, descobrir o que realmente está no profundo do nosso coração. E Ele revela. E Ele traz a revelação, Ele descortina, Ele tira escamas, Ele rasga o véu. Amém, amados? Então, também, que fique bem claro aqui, algo que é muito importante frisar, que nós não estamos falando sobre perfeição. Ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Seu líder religioso não é perfeito. Todos somos pessoas a caminho. Todos somos pessoas no caminho. E que estejamos no caminho. Porque quem é o caminho? O caminho, a verdade e a vida. Então, que nós sejamos pessoas que estejam no caminho, firmadas no caminho. E que nós tenhamos esse entendimento também de que não somos perfeitos. E essa sinceridade diante de Deus, essa sinceridade de coração, isso é agradável ao Senhor. E principalmente a disposição. A disposição é um coração disposto ao que Deus busca. Um coração disposto a ser transformado. Porque existem muitos que clamam ao Senhor, mas não estão dispostos a serem transformados. Não estão dispostos a mudar a sua rotina, a mudar a sua vida. Não estão dispostos a abrir o seu coração. Sabe, Jesus está ali, ó, batendo a porta. Todos os dias. Todos os dias o Senhor desce, como em Gênesis, para um encontro com você, para um encontro conosco. Mas às vezes a gente não quer abrir a porta. Às vezes nós não separamos o nosso tempo para o encontro com o Senhor. Então, eu creio que o primeiro passo é o coração disposto. Senhor, não é só levantar a mão e falar, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. É primeiramente, Senhor, eis-me aqui. Transforma-me a mim. Muda o meu eu, muda o meu coração, muda a minha mente, muda a minha vida. Para que quando eu for oferecer um sacrifício ao Senhor, para quando eu for ofertar ao Senhor, que o Senhor não negue a minha oferta, não negue o meu sacrifício, não se entristeça. Eu acho, gente, eu vou falar de mim, tá? Eu não sei cada um de vocês, mas falando de mim, eu acho que a pior coisa na vida seria a gente chegar no momento de oferecer algo a Deus e Deus se entristecer com a gente. Sabe, a gente busca tanta aceitação, a gente busca tanta aprovação no mundo. E às vezes a gente não busca isso de Deus. E eu acho que de tudo na vida, a pior coisa na vida é quando você achar que está fazendo algo para Deus, você descobrir que você não está agradando o coração do Senhor. E eu carrego uma frase comigo também, inclusive no sábado, na nossa formatura, eu não lembro,
Foi um dos pastores que falou, eu não lembro se foi a Lula, ela falou que sobre que a gente não tenha vergonha de pregar o evangelho, de estar disposto, né, que nós estávamos ali sendo preparados para isso, enviados para isso, e que a gente não deveria ter vergonha. Só que eu trago muito forte dentro de mim, e há muito tempo eu carrego isso. O problema não é eu ter vergonha do evangelho. Eu não quero que o evangelho se envergonhe de mim. Eu não quero eu ser uma vergonha para o evangelho. Então, amados, que nós entendamos isso. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre nós nos envergonharmos, é sobre nós não sermos uma vergonha para o evangelho de Deus. É sobre nós estarmos abrindo a nossa boca, pregando, falando, e quando as pessoas olharem por trás, elas verem que ali não reflete a glória de Deus, que ali não reflete a presença do Senhor, que tudo aquilo ali é da boca para fora, que a vida não é uma vida no altar do Senhor, não é uma vida no secreto com o Senhor. Amém? Então, para hoje, qual a nossa aplicação pessoal para hoje? Que você possa separar um tempo para essa oração. Que você possa separar um tempo para se confessar com o Senhor, para buscar esse direcionamento, para buscar essa sabedoria que vem do alto. Peça o Espírito Santo que te revele tudo aquilo que possa estar escondido, possa estar oculto. Sabe, peça a Ele para te mostrar, para te clarificar o que precisa ser limpo, o que precisa ser purificado, qual é a pequena brecha que está ali causando rachadura no seu altar. E não se esconda. Não se esconda, porque Deus já te conhece. Às vezes a gente quer fazer de besta, né? Às vezes a gente quer esconder uma coisa ou outra. Não preciso falar disso aqui, porque Deus já sabe, sim, Deus já sabe. Ele já sabe de tudo, Ele já te conhece. Então não faz diferença. Quer dizer, faz diferença, porque Ele quer que você confesse. Então abra o seu coração para Ele. Porque Ele espera a sua rendição para poder te purificar com a misericórdia que Ele derrama dos céus sobre a sua vida. Então, amados, esse é o nosso devocional de hoje. Vamos orar. A nossa frase de hoje, não sei se vocês estão anotando, né? Mas anota a frase do dia, que é a frase importante. A frase de hoje é: Deus não procura altares perfeitos, mas corações dispostos a serem purificados. Então não queira ser perfeito, perfeita. Não é isso que Deus está procurando. Até porque, se fosse isso, nós nunca chegaríamos a esse lugar. Obrigada. Deixa eu fixar aqui. Então, vamos orar para finalizar esse momento e abrir e abençoar o nosso dia. Senhor Deus, Pai amado, eu te rendo graças porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor está em todo tempo, mesmo quando nós, Pai, não estamos te buscando, o Senhor está ali aguardando o nosso mover em direção a Ti, aguardando o nosso momento, Pai. O Senhor sempre está disposto a um encontro conosco. Que nós possamos estar reservando todos os dias um momento para esse encontro, um momento de qualidade, um momento de mergulhar no profundo, no secreto, na intimidade com o Senhor, Deus. Limpa os altares dos nossos corações.
Remove, Pai, toda a impureza, tudo aquilo que impede a Tua presença de agir e de fluir com liberdade através de nós. Ó Senhor, tudo aquilo que não é agradável, tudo aquilo que não é de Ti, que não provém de Ti, Pai, arranca como ervas daninhas que crescem em nossos corações. Arranca pela raiz, Deus. Purifica nossos pensamentos, nossas palavras, nossas intenções. Nós queremos ser como ouro refinado, Pai, sem nenhuma impureza. Não perfeitos, mas dispostos a Te buscar, a Te entregar o melhor de nós, a nossa primícia, ó Deus. Te oferecer uma vida santa e agradável. Ó Pai, que o Senhor possa visitar cada coração aqui, cada coração presente neste dia, Pai, cada família, que o Senhor possa derramar bênçãos sobrenaturais sobre cada um. Que o Senhor possa trazer entendimento e sabedoria para cada um de nós, para que possamos, Deus, quando oferecermos nossas ofertas, quando oferecermos nosso sacrifício, quando ofertarmos a nossa vida a Ti, que ela suba como um perfume, um aroma agradável. E, Pai, que nós não sejamos uma vergonha para a Tua palavra, mas que quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver o reflexo da Tua glória, que elas possam ver a Tua identidade firmada em nós. Peço que fique conosco em todo o tempo, cuida desse dia, de cada um, dos afazeres de cada um, que cada um possa estar caminhando contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amados. Que dia. Que seja um dia maravilhoso de bênçãos sobrenaturais sobre a vida de cada um aqui. Deus abençoe e até amanhã. Amanhã, 6h17. Eu vou fixar esse horário lá, postar hoje no Stories. Vocês aproveitam para compartilhar, chama mais pessoas para estarem aqui, porque eu tenho certeza que da mesma forma que nós somos cheios, que nós somos abençoados, outras pessoas também podem ser abençoadas com essa palavra. Tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.